Olá, galerinha da EJA Modular, fase 2. Professora Eva Vilma, mais uma vez aí com vocês. E aí, como estão as tarefas? Estão fazendo? Estou enviando para o professor de vocês. Façam. Vão lá no portal do Estudo em Casa em Itabaianinha. Dê o likezinho lá, faça a sua inscrição, vejam o material de vocês. E tem outros materiais muito bom. Assistam lá as aulas dos professores, porque vocês aí vão aperfeiçoando mais o conhecimento de vocês, vão aprendendo mais, que cada professor tem uma maneira de explicar, né? Então, outros materiais lá vocês podem assistir, sim, tanto do fundamental como do prezinho. Vejam lá os materiais, que é ótimo, certo? Não diga, não é meu, também não vou olhar, não. Vamos lá, assista, é conhecimento. É vocês se aperfeiçoando mais um pouquinho, certo? E hoje a nossa aulinha de hoje é sobre frase, oração e período. Está na página 77 do material de vocês. Tem lá uma pequena introdução explicando esse assunto e tem também atividade. Respondam do livro, tira uma fotozinha, que eu citou a maioria, se todos não mas a maioria tem telefone, envia a foto para o professor de vocês, da atividade do livro, que aí vocês vão entrar nessa comunicação, certo? E não esqueçam de fazer lá o linkzinho de vocês na plataforma para baixarem as aulas de vocês. Vamos começar aqui com o nosso slide da nossa aula. EJA, modular, Educação de Jovens e Adultos, realizando sonhos adormecidos. E o nosso tema, frase, oração e período. Quando usamos a língua, produzimos textos compostos de frases, orações e período. Então, quando a gente produz, né, quando a gente fala, a gente produz texto composto de frases e períodos, como eu acabei de falar. Deixando para vocês, e vão lá, dê o likezinho no portal da educação, do Estudo de Casa da Baianinha, vejam as aulas. Então, aí já foram frases, período que eu estou aí falando também com vocês. E a frase? Frase é todo enunciado de estilo completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias. Podemos ter verbo ou não. A frase exprime através da fala ou da escrita. A frase se define pelo seu próprio comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de, no intercâmbio linguístico, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Então, a gente descobriu aí um pouquinho do que é a frase. Ela expressa, né, exprime, como está dizendo aqui. Ela exprime, ela diz, né, quer dizer, quer falar, está expressando através da fala ou da escrita. Define o seu próprio comunicativo, o que é que quer comunicar, o que é que quer nos dizer. Exemplo, o Brasil possui um grande potencial turístico. A frase aqui está grande, né? O que é que está demonstrando essa frase? Que o Brasil tem um grande potencial de belas coisas, é o potente, é o maior em turismo. E aqui temos uma pequenininha, espantoso. Espantoso o quê? Pode ser relacionado aqui, ao grande potencial em turismo. Espantoso. Não vai embora. Outra pequena, mas com 3 palavrinhas já, né? E uma também. Silêncio. Silêncio. Já passou a comunicação também do que quer dizer. O telefone está tocando. Então, temos esses exemplos aqui do que é uma frase. E frase nominal?
É a frase constituída sem verbos. Exemplo: fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Então, a palavra fogo já está determinando o quê? Tem alguma coisa pegando fogo. Ou virtualmente, entre texto, né? Ou pegando fogo mesmo, fogo queimando alguma coisa, ou uma discussão que tem ali que a gente diz fogo, né? Tá pegando fogo. Cuidado, cuidado para não derrubar, cuidado para não cair. Então, temos aí nominar alguma coisa, mas que tem um termo de atenção, essas duas. Belo serviço esse seu, dependendo do contexto. Belo serviço esse seu. Você fez um belo serviço. Belo serviço esse seu, viu? Sempre. A gente vai ver aí agora a tonalidade para que é esse belo serviço. Trabalho digno desse feirante, daquele feirante. Então, temos aqui as frases nominais. Frase verbal é a frase construída com verbos. Exemplo: o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Dois verbos: ilumina, aquece. Iluminar e aquecer, né? Os canais saíram, os casais saíram para jantar. Verbo: sair. A bola rolou escada abaixo. Rolou aqui também. Então, essas são as verbais. A oração. Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso é necessário que o enunciado tenha sentido completo, que o enunciado tenha o verbo ou a locução verbal. Exemplo: Camila terminou a leitura do livro. Na observação aí, hein? Na oração, as palavras estão relacionadas entre si, como partes de um conjunto harmônico. Elas são os termos ou as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Camila terminou a leitura. Foi que Camila terminou a leitura do livro. Então, o enunciado está dando um sentido, o verbo aqui dando um sentido do que foi que ela terminou. Camila terminou. O quê? A leitura do livro. Então, a oração está tendo este sentido, dando, né, um sentido à oração. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. No período simples, é aquele que é constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Exemplo: o amor é eterno. As plantas necessitam de cuidados especiais. Quero aquelas rosas. O tempo é o melhor remédio. Então, é a oração absoluta, como vem dizendo aqui. O amor é eterno, então não tem mais o que se discutir, está no termo maior, absoluto, é uma afirmação. As plantas necessitam de cuidados especiais. Quero, aí enfatizou, né? É um termo forte. Quero aquelas rosas. O tempo é o melhor remédio. Então, vocês agora vão ver aqui o período composto.
é aquele que é constituído por duas ou mais orações. Exemplo: quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Partiu e ficar. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Então é por isso que aqui é chamado de período composto. Dois verbos com dois sentidos. Segunda, quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero aquelas flores. Aí é o segundo período, né? Para presentear minha mãe. Dois verbos também. Aqui, eu quero aquelas flores, seria um primeiro período. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu, o que acontece ao anoitecer. Esse é bem composto. Vou gritar para todos. Aqui você já tem a terminação. Vou gritar para todos. Primeira. Ouvirem que estou sabendo. Ouvirem que estou sabendo. O que aconteceu ao anoitecer? O que aconteceu ao anoitecer? Temos aí gritar, ouvir, estou sabendo, anoitecer e anoitece. Todos esses verbos em uma frase só. A última aqui. Cheguei, jantei e fui dormir. Três verbos também. Um verbinho, cheguei, jantei e fui dormir. Composto por vários verbos. E aqui agora o nosso desafio. Leia aqui o texto para responder as seguintes questões. Cacharlote é o campeão no mergulho. Pode descer a mais de 3.000 metros de profundidade e fica por lá por até 2 horas em busca de sua comida preferida. As lulas gigantes medem de 15 a 20 metros de comprimento e sua cabeça atinge pouco mais de um terço do comprimento total do seu corpo. É uma cabeça e tanto, hein? Da cabeça dos cachorrolotes podia ser retirada a matéria-prima para a fabricação de velas, detergentes e cosméticos. Por causa disso, essas baleias com dentes quase chegaram à extinção. Aí é que esse texto, falando sobre essa baleinha aqui escura com essa cabeçona aqui, é chamada de cacholote. Primeira questão, o período é o campeão no mergulho. É simples porque tem um sujeito, tem um núcleo, tem uma oração. Segunda questão, no período simples, presente na questão anterior é essa. O autor do texto refere-se o quê? 3. No período simples, é uma cabeça e tanto em o autor do texto. Levanta uma hipótese, expressa uma opinião, conversa diretamente com o leitor. Marque aí, faça essas 3 alternativas do nosso desafio. E agora a nossa mensagem da semana. Sonhe. O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado. Ariano Suassuna. Sonhe bastante, pessoal. Aqui temos o link da nossa atividade. Até a próxima aula. O momento é de prevenção. Proteja-se, quem você ama e você do coronavírus. Aqui temos Joãozinho e Maria, prevenidos também e fazendo atividade em casa. Então, mesma coisa com vocês. Previna-se,
Tchau e até a próxima aula, se Deus nos permitir.